Meus queridos e minhas queridas, muito bem-vindos e bem-vindas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora vocês já têm preenchidos e encaminhados para mim, não é? E entregue, talvez, já na instituição, alguns documentos do estágio, como a carta de apresentação, o termo de compromisso, né, entre as duas partes, aliás, entre as três partes, entre o aluno, a instituição que recebe vocês e a FATEL. E o projeto de estágio também já iniciado ou talvez até concluído. Né? Muito bem, então tudo que vocês estiverem fazendo, talvez também a maioria já esteja, não é, na parte prática, visitando a sua instituição, realizando seu estágio na instituição, tudo que vocês estão fazendo, registrem direitinho no formulário de horas e atividades do estágio. Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho quais são as diretrizes que segue a nossa igreja como um todo na arquidiocese. Isto é importante tanto para o estágio em filosofia como para o estágio em teologia. Por quê? Porque a nossa instituição é uma instituição da nossa arquidiocese de Brasília. Então, muito importante nós conhecermos como funciona a instituição a qual a nossa faculdade está ligada e que, enfim, nós estamos servindo tanto no nosso curso de filosofia como no nosso curso de teologia. Para isso, as instituições católicas, as paróquias e todas as obras religiosas ligadas à arquidiocese seguem o plano de pastoral da arquidiocese. Por sua vez, a arquidiocese segue o plano geral das diretrizes evangelizadoras para a igreja no Brasil, que é um outro documento da CNBB, que veremos este documento na próxima aula. Então, hoje vamos conhecer um pouquinho a nossa igreja em Brasília. Em nível de Brasil, a CNBB estabelece para os anos de 2019 a 2023 um objetivo seguinte: evangelizar. Então, o nosso estágio, tanto de filosofia como de teologia, estão voltados a este objetivo da arquidiocese, que é evangelizar. Isto é, levar a palavra de Jesus Cristo para conhecer a realidade por meio da razão, para ver como as pessoas, raciocinando por meio dos princípios filosóficos e cristãos, podem chegar a uma vida melhor, e também por meio do embasamento teológico na palavra de Deus e na Sagrada Escritura. Então, tanto a parte filosófica como a parte teológica da nossa instituição estão ligados a este objetivo da igreja no Brasil todo, que é evangelizar neste Brasil que é cada vez mais urbano. Como? Pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo e em comunidades eclesiais missionárias. À luz da evangelização da evangélica, opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Então, aqui está um objetivo amplo, geral e de muito trabalho para a igreja no Brasil, a fim de evangelizar. Então,
Para chegar a evangelizar, a igreja traça no Brasil a realidade, que é cada vez mais urbana. Como chegar a evangelizar? A igreja no Brasil determina ou estabelece 3 pilares para essa evangelização nos nossos centros cada vez mais urbanos, que são a palavra de Deus, formar discípulos e discípulas de Jesus, e como? Por meio da missão em comunidades eclesiais, e dando sempre a opção preferencial pelos pobres para a construção do reino de Deus. Então, dentro desse grande objetivo de chegar a evangelizar, os temas que a igreja no Brasil estabelece para serem trabalhados por nós, também nos nossos estágios, são os seguintes. Primeiro, o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo. Estamos vendo nos nossos estágios o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo como? De outra forma, tendo um olhar de discípulos missionários. O que significa isso? Chegar até as pessoas, ter um olhar nosso de acolhida, tanto daqueles que têm as mesmas ideias que nós, que comungam conosco, como aqueles que podem se diferenciar das nossas ideias. Por quê? A fim de que amadureçamos e que levamos a palavra de Jesus. Por meio também da igreja nas casas, podemos observar nos nossos estágios, não é? Se a igreja está indo às casas e se as casas estão chegando à igreja, estão sendo acolhidas nas nossas instituições, tanto igrejas como escolas. Qual é a realidade da relação da instituição em que eu estou fazendo estágio com as casas das famílias? E qual é a realidade de missão? Como está sendo realizada a missão na instituição em que eu estou trabalhando? Então, olha só, né? Então, levar o Evangelho de Jesus Cristo, ter esse olhar de discípulos missionários, de ida e de acolhida, de ver a relação de como o Evangelho está chegando nas casas, como a igreja, como a nossa instituição de ensino está chegando nas casas e como está sendo realizada a missão. Para isso, então, para chegar a esses objetivos que vocês veem que não são poucos e nem tão fáceis, não é, de se atingir, a igreja determina e dá orientação para algumas pastorais, movimentos, serviços e grupos. Então, todas as atividades na nossa igreja em Brasília, na nossa arquidiocese em Brasília, são distribuídas em pastorais, movimentos, serviços e grupos. E isso talvez, não é, numa instância macro, que é da nossa arquidiocese como um todo, nós vemos na instituição que nós estamos trabalhando. Quais são os serviços que a nossa instituição presta? É uma instituição educacional? É uma instituição religiosa? É uma paróquia? Dentro da instituição em que eu estou realizando estágio, qual serviço eu me encaixo, em qual movimento? Este movimento, este serviço, esta pastoral, tem uma missão, que é o fundamento do Evangelho de São Mateus 28, 19 a 20. Obedecendo à instrução de Jesus, que fala aos seus discípulos. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinai-as a observar tudo que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo.
A minha instituição tem este lema, conhece esta missão deixada por Jesus, está agindo em função desta missão, até onde está indo, não é? Jesus fala, ide a todas as nações. Qual é o mundo que a minha instituição está abrangendo? Até onde ela está indo? Até onde ela está evangelizando com esta pastoral, com este serviço, com esta atividade que eu estou estagiando? Então, são reflexões que nós vamos fazer no nosso estágio e vamos registrar nas nossas observações. Estas são as observações de um estagiário, né? Vamos então conhecer um pouquinho ou recordar, para quem já conhece, a realidade da Arquidiocese de Brasília, que ela foi criada junto com a criação da cidade de Brasília. Olha só, no dia 16 de janeiro de 1960, pelo Papa João XXIII. No dia 21 de abril, que foi o dia da inauguração da cidade de Brasília, a nossa arquidiocese foi instalada. E o seu primeiro arcebispo, não sei se alguns de vocês conheceram ou já ouviram falar, foi Dom José Newton de Almeida Batista. A sede da nossa arquidiocese está localizada na Cúria Metropolitana. Então, quando nós falamos de arquidiocese, significa a Igreja Católica em Brasília, na cidade de Brasília. Mas a nossa igreja tem uma administração e tem uma sede. Então, esta administração é realizada pela Cúria, que fica localizada junto à nossa catedral. Vocês já viram atrás da catedral aquele prédio um pouquinho mais baixo, não é? Aquele prédio é onde fica toda a administração da Igreja de Brasília. Então, lá abriga tanto a parte administrativa, pastoral, judicial e de comunicação da Igreja de Brasília. Quem ainda não conhece, eu convido a dar uma passadinha lá na Cúria, ir um dia, vocês forem à catedral, não é dia de semana, em horário comercial, horário de trabalho, porque é o local de trabalho administrativo, pastoral, judicial e de comunicação da igreja, e se apresentar, falar, eu sou estudante de filosofia, sou estudante de teologia, gostaria de conhecer um pouquinho a sede aqui da Cúria. Então, junto à Arquidiocese do Estado de Goiás, a Igreja em Brasília compõe o Conselho Episcopal Regional Centro-Oeste da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. E a sede da CNBB Centro-Oeste fica em Goiânia. O arcebispo e os bispos da nossa arquidiocese, assim como os demais bispos de todo o Brasil, integram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, cuja sigla é CNBB, com sede em Brasília. Então, todos os bispos trabalham unidos para levar as orientações da Igreja do Brasil às suas arquidioceses ou dioceses. E dentro da sua diocese, cada bispo vai conhecer a sua realidade e, de acordo com a realidade, ele vai dar orientações para as igrejas particulares, que são as nossas paróquias, que são as instituições católicas como um todo, não é? Aqui em Brasília, nós temos ainda uma outra instituição muito importante, que é chamada de Nunciatura
Apostólica do Brasil. O que é a nunciatura? É a sede do representante do Papa no Brasil. Então, vejamos como nós, no nosso movimento que estamos estagiando, na nossa instituição que estamos estagiando, estamos relacionados, primeiro, à nossa arquidiocese, segundo, ao Brasil, a Igreja no Brasil, e terceiro, a Igreja universal, a Igreja de Roma. Estamos relacionados ao nosso Papa, seguindo as orientações do Papa, aqui no Brasil representado pelo seu embaixador, não é? O seu núncio apostólico. O núncio apostólico é como se fosse o embaixador do Papa no país. A nunciatura também fica ali no setor de embaixadas, logo perto da catedral. Convido vocês a conhecerem tanto a sede da CNBB como a sede da nunciatura, não é? E a nunciatura trata de questões relacionadas à Igreja e ao Estado dentro do nosso Brasil. E como já falei, não é? O núncio é o representante do Papa e da Santa Sé junto à nossa Igreja de Brasília e junto ao governo. Então, é um representante do Papa, tanto em nível religioso, na relação com a Igreja, quanto no nível civil. Por isso, não é? Ele é tratado como um embaixador. A nossa arquidiocese aqui de Brasília é bem grande. Ela conta com 152 paróquias. Olha só, né? Quando nós falamos que nosso bispo hoje, né? Nosso bispo atual, Dom Paulo César Costa, falamos assim, gente, o nosso bispo vem nos visitar aqui no seminário, o bispo vem nos visitar na FATEL, olha só, ele tem tantas atribuições e para cada instituição relacionada à Arquidiocese de Brasília, ele dedica total atenção. Ele está sempre em sintonia conosco, como se nós fôssemos únicos para ele, não é? E ele tem na sua responsabilidade, na sua condução pastoral, 152 paróquias. Quando nós pensamos nesse número, nós falamos assim, gente, eu não vou exigir mais do bispo, não. Eu vou dar a meus braços para ajudar, não é? Naquilo que ele está precisando. E para isso que estamos aqui na FATEL, fazendo o nosso curso tanto de filosofia como de teologia. Então, ela é integrada por uma área pastoral, também tem uma capelania, né, que é a capelania militar, mais de 250 sacerdotes seculares, encardinados e residentes aqui, né, em Brasília, e cerca de 130 sacerdotes religiosos que também residem aqui em Brasília e atuam em Brasília, e além de mais de 100 diáconos permanentes. E todos nós, o povo de Deus, né? Nós nos incluímos também dentre os membros da nossa igreja, que o nosso arcebispo se preocupa com cada um de nós. Então, o nosso arcebispo, a nossa arquidiocese, cuida também de 3 seminários. Olha só, nós estamos em um deles, não é? O Seminário Maior Arquidiocesano, Nossa Senhora de Fátima, é um dos seminários da nossa arquidiocese, além do Seminário Arquidiocesano Redentores Mater, no Lago Sul, não é? Se vocês quiserem conhecer também, é muito bom, não é? Nós ficarmos conhecer. E o Seminário Propedêutico aqui atrás, não é? De nós, que vocês, a maioria já conhece. Quem não conhece, vai lá para conhecer, que está bem pertinho de nós, né? Existe também a Casa do Clero, que o nosso arcebispo cuida, faz parte da arquidiocese, que cuida dos sacerdotes
que porventura estejam doentes ou sós ou vão residir. É uma casa destinada à residência de sacerdote e também aqueles idosos que já se aposentaram, que não têm residência própria, não é? Então a casa do clero acolhe os sacerdotes que necessitam. E além de dar suporte a 72 entidades pastorais, centros de formação, movimentos, associações e comunidades. Então, os trabalhos sociais estão a cargo da UASAB, que é uma obra de assistência de serviço social da Arquidiocese de Brasília. Também seria muito interessante que vocês conhecessem, que tivessem oportunidade de conhecê-la durante o seu estágio, não é? Ver as obras sociais que a nossa arquidiocese desenvolve também por meio da UASAB. E mantém instituições e entidades, outras que trabalham também diretamente com a arquidiocese. Então, olha só como é amplo o nosso campo de estágio, não é? Já estamos fazendo o estágio 1, nas instituições que porventura já conhecíamos, que tínhamos mais facilidade de contato, e agora então o nosso leque se abre para conhecer um pouco mais a nossa arquidiocese e no estágio 2 buscar novos ares, buscar ampliar o nosso horizonte sobre os trabalhos, o serviço que nós, como filósofos, como teólogos, como seminaristas, como futuros sacerdotes, podemos estar prestando à nossa arquidiocese. Então, como eu disse, não é? A Cúria Metropolitana é uma instituição, uma edificação mesmo, um edifício onde fica, que abriga, que congrega toda a parte administrativa, judicial, pastoral da nossa arquidiocese, né? Ela, como eu já disse, localizada na esplanada dos ministérios, atrás da catedral, e reúne todas essas atividades que auxiliam o arcebispo no governo da arquidiocese. O objetivo da Cúria é esse. O prédio da Cúria, vocês vão notar, quem ainda não conhece, quem já conhece pode recordar, é um prédio um pouco diferente, não é? Porque olhando assim de fora não tem uma janela, não é? As janelas todas são interiores, dão para um jardim interno. Então, ele foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer na época do projeto da cidade de Brasília e foi inaugurado em 2007. E para quem vê do alto, assim, hoje em dia nós temos essas fotos, né, aéreas tiradas, nós vemos que o edifício tem um formato do número 3. Olha que interessante, né? O prédio da Cúria, fazendo menção à Santíssima Trindade, ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, busquem uma foto da Cúria, vista assim, tirada assim de cima para baixo, do alto, que vocês vão ver que ela tem o formato do número 3. Olha só que lindo, né? Então, é a nossa arquidiocese, porque é chamada de arquidiocese, ou devido à sua importância dentro do Estado brasileiro, ou devido à sua área geográfica muito grande, né? Então, no caso aqui do Brasil, nós temos uma arquidiocese que tem uma área minúscula, menor a área de diocesana do país, bem pequenininha, mas ela é denominada de arquidiocese devido à sua importância. A arquidiocese de Mariana, não sei se vocês já ouviram falar, se conhecem, não é? No estado de Minas Gerais, uma das menores cidades do Brasil, é chamada de arquidiocese, porque ali foi a primeira, não é? Arquidiocese do Brasil.
Então, devido à sua importância histórica. A arquidiocese, então, ela é composta, não é, pelo conjunto de todas as paróquias, de todos os movimentos pastorais que dão vida à Igreja de Brasília. E a Cúria, então, com todos os seus departamentos, é responsável por administrar, por conduzir todas essas instituições, né, que fazem parte da Arquidiocese de Brasília. Já talvez tenham ouvido falar também, na Cúria funciona o Tribunal Eclesiástico Interdiocesano e de Apelação de Brasília. Ele é responsável pela aplicação das leis eclesiásticas. Então, vejam só, né, como a nossa arquidiocese se organiza, se estrutura, o trabalho que tem e o que nós, como fiéis e formados, né, formandos e formados em curso de filosofia e de teologia, seminaristas ou leigos, podemos nos engajar no serviço à nossa amada arquidiocese. Então, que todos tenhamos um bom discernimento para as próximas atividades no nosso estágio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.